O universo da prostituição de luxo. O filme que você vai assistir agora é um episódio do Documento Verdade, da Rede TV. O vídeo mostra esquema de quadrilha que engana passistas de escola de samba. Veja também relatos de modelos universitárias que ganham até R$40 mil com prostituição de luxo. Este programa foi transmitido pela Rede TV no dia 1º de outubro do ano de 2015. Nas mãos dos agenciadores, as brasileiras estão entre as preferidas. O Documento Verdade de hoje mostra com exclusividade o esquema montado por uma quadrilha para aliciar passistas de escola de samba em São Paulo. As garotas são levadas para a Europa como dançarinas e acabam como escravas do sexo. E o universo da prostituição de luxo. Modelos profissionais que aceitam fazer sexo em troca de altas quantias em dinheiro, presentes valiosos e vantagens profissionais. Muitas são universitárias que dividem o tempo entre a sala de aula e quartos de hotéis. Elas ganham até R$40 mil por mês em programas com jogadores, empresários, médicos, políticos e juízes. Durante 3 semanas, os produtores do Documento Verdade visitaram as principais casas noturnas de São Paulo, atrás de relatos de garotas de programa. Descobriram que o universo da prostituição de luxo é formado por jovens universitárias, profissionais liberais e mulheres casadas. A grande maioria tem vida dupla e esconde a verdadeira profissão. A garota, que não quer ser identificada, tem 22 anos. De dia, é professora em uma escola conceituada em Sorocaba, no interior do estado. À noite, trabalha como garota de programa em boates. Trabalho. Faz 2 anos. Eu dou aula. Faz 2 anos. Mas aí você vem pra cá toda noite? Não, eu venho porque eu faço curso. Daí eu aproveito, assim, vir porque eu preciso pagar o curso. Entendi. Eu faz o quê? Eu faço pós em psicologia na educação. De Sorocaba, vem a São Paulo 3 vezes por semana para se prostituir. Como desculpa, diz ao marido que está fazendo um curso extra de pós-graduação. Não, ele suspeita, sim. Porque de vez em quando a pessoa manda um WhatsApp, alguma coisa diferente, ele escuta, ele quer ver. Assim como esta professora, outras mulheres enganam as famílias para vender o corpo em casas noturnas da cidade. Para entrar nas boates, os clientes passam por seguranças. Tem quarto aqui dentro também? Do lado tem um hotel. Dentro do salão lotado, mulheres lançam olhares e sorrisos discretos. O som eletrônico, aliado ao ambiente luxuoso, deixa a casa semelhante a qualquer danceteria badalada. Mas trata-se de um espaço exclusivo para garotas de programa, onde o preço por 1 hora de prazer pode custar R$500. A boate na Zona Sul de São Paulo foi uma das 4 visitadas pela reportagem. Assim como as outras casas noturnas, o espaço foi fechado entre 2007 e 2008, quando a prefeitura e a polícia iniciaram uma cruzada para coibir a atividade nesses locais. Foram reabertas ou por liminares ou por alvará da própria prefeitura, de olho num faturamento milionário. O Documento Verdade fez uma pesquisa de preço no mercado da prostituição de luxo em São Paulo.
onde uma cerveja long neck chega a custar R$ 35. A dose de uísque não sai por menos de R$ 65. Já a garrafa vale R$ 300. Champanhe importada, R$ 1.800. Um programa simples, em suítes nas próprias casas noturnas, varia entre R$ 500 a R$ 700. Com garotas agendadas em books, em hotéis 5 estrelas, envolvendo meninas consideradas celebridades, o preço sobe para R$ 5.000. Só a entrada nas boates de prostituição custa em média R$ 230. Empresário da noite, Oscar Maroni trabalha com a prostituição de luxo há 30 anos. Ele conta que casas como essas chegam a receber 300 clientes por noite. O mercado de modelo está muito concorrido, principalmente agora com a crise que nós estamos vivendo no nosso país. O número de mulheres que podem participar de desfiles, o funil vai se fechando. Essas moças precisam trabalhar, precisam sobreviver, precisam pagar faculdade, escolas, aluguel, luz, água, gás, tem todas as suas despesas, elas fazem esse paralelo. O faturamento em São Paulo, em relação ao profissionalismo do sexo, chega a 3 bilhões por ano. Parece que isso é uma exploração sexual, né? Altamente punida e altamente repelida pelo direito penal brasileiro. O telefone toca. Maitê, nome fictício desta garota de programa, sabe que não vai dormir em casa hoje. Por um cachê que a modelo não revela, vai passar a noite com um empresário do ramo de aviação numa suíte presidencial de um caríssimo hotel em São Paulo. Retoque na maquiagem, roupas sensuais, acessórios na bolsa. E a prostituta de luxo já está pronta para seguir sua rotina de trabalho. Dar prazer a quem estiver disposto a pagar. Clientes que vêm toda semana ou vêm todo mês. Esses eu tenho prazer sim. Agora aquele que vem uma vez e não volta mais, eu não sinto nem que ele passou. Na próxima semana, a modelo embarca para o Canadá, a convite de um executivo que vai levá-la como acompanhante em uma viagem de negócios. Eu estou feliz por vários motivos. Porque a minha passagem por garota foi uma passagem tranquila e pelo fato de eu ter conseguido atingir os meus objetivos. Essas mulheres são garotas de programa que não têm medo de mostrar o rosto. Em troca de glamour, viagens e diversão, aceitam fazer sexo por vantagens profissionais, presentes valiosos e altas quantias em dinheiro. Por semana, no mínimo R$10.000. Elas escolheram a prostituição como estilo de vida e só atendem clientes exclusivos que pagam caro por uma acompanhante de luxo. Eu sou empresária do sexo, né? Eu dependo do meu dia a dia de sair com deputados, senadores, ministros para me bancarem, né? Na faculdade, ela é nota 10 em psicologia. Fora dela, a estudante ganha vida como prostituta de luxo. Então chega de ter preconceito, cada um faz o que quer, né? Eu aceito, encaro como um trabalho, ganho muito bem, não vou ser hipócrita, e é por isso que eu tô nessa. Ela já sonhou em ser advogada, quis ser professora, trabalhou como secretária, mas conseguiu a realização profissional vendendo o corpo na internet e nas baladas paulistanas. No intervalo de sua agenda lotada, aceitou falar com a nossa reportagem, no flat onde a ousada garota de programa atende seus seletos clientes. Eu sou uma pessoa decidida, eu sei o que eu quero. Eu vou tirar o que eles têm, né? Eu vou tirar o que eles têm, e é o pouco que eles têm, né? Que eu vou tirar. Eles vão embora com a carteira vazia. Eu vou dizer pra ele, não, passou meia hora, você vai ter que me dar mais. Ah, não, peraí, o amorzinho. Não, o amorzinho aqui dentro do meu ambiente não existe.
Aos 24 anos, Sabrina Rabani é uma das mais cobiçadas prostitutas de luxo de São Paulo. Gaúcha de Santa Rosa, largou o curso de Direito pela vida de glamour que a profissão lhe oferece. Numa única semana, fatura o que um executivo ganha no mês. Esses dias são os dias que eu mais faturei, daí eu separo folhas. Essa semana eu fiz 9,850. Numa semana só? Numa semana. Olha ali, ó, quantos homens, ó. 500, 500, 500, 400, 400, 500, 500, 500, ó. A maioria são 500. Então, o que mais rola é 500. Tem médio com uns 40 mil, 30 mil? 40 mil. Eu tenho um extrato bancário de 40 mil reais. Fora do flat onde mora, num bairro nobre da zona sul da cidade, o cachê é outro. Chega a cobrar o triplo do preço pelo mesmo programa. Tenho clientes que pagam 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, que pagam viagens, oferecem viagens de até 20 mil reais. Existem clientes que fazem essa proposta de 15 a 20 mil reais para mim passar um final de semana com eles. Entre os abonados que investem na prostituta de luxo, clientes bem reservados. Geralmente são médicos, advogados, homens do fórum que trabalham, que não têm tempo de ir numa boate, eles me procuram. Espalhados pelo corpo, joias, pulseiras e relógios caríssimos. Tudo pago com o dinheiro do sexo. Esse eu ganhei de cliente. Esse cliente me deu Vivara, diamantes com ouro. Esse aqui. Para se manter no topo, diz pagar mais de R$1.000 por semana em anúncios em sites nacionais e estrangeiros, que é uma das mais tradicionais revistas masculinas do país. Está há 2 meses entre as 10 modelos do sexo de luxo mais procuradas na internet. Não é qualquer homem que procura. Homem que tem pouco dinheiro nem me procura. Eles não procuram porque eles têm até vergonha de oferecer pouco dinheiro pra mim. Eu tenho que atender quem tem e quem possa pagar por esse luxo, porque é um luxo. Sabrina conta que entrou para a prostituição aos 18 anos, motivada por um vereador para quem trabalhava no interior do Rio Grande do Sul. Eu ganhava muito pouco e ele me usava demais no meu trabalho. Atender telefone, entregar panfletos em banco. Ele usava a minha beleza para até às vezes me vender para os amigos dele. Até que um dia aceitou o convite de um empresário da região, 40 anos mais velho, disposto a bancar seus caprichos. Eu saí do emprego, ficar no hotel pago por ele, comprar coisas para mim, perfumes, roupas, me vestir bem, coisas que eu não tinha. Se apaixonou? Sim. Posava com ele enquanto a mulher dele viajava e ele sustentou a minha vida. Durante quanto tempo? 1 ano. Disposta a enfrentar os novos desafios, a garota de programa conta que foi obrigada a encarar uma transformação radical. Eu vim para São Paulo já feita. Eu já tinha feito a minha lipoescultura, onde foi paga, também por homens de dinheiro da cidade do interior do Rio Grande do Sul. Por eu ser muito menina, engordar, emagrecer, eu sempre tive isso, eu fui botar a prótese, eu quis botar mesmo grande, eu botei 500 ml, que pra minha altura, pro 1,60 m, é grande, é bem farto. Eu gastei R$10.000. Enquanto o corpo permite, Sabrina vai juntando dinheiro. No mês passado, pagou a última parcela do flat onde mora. O que você conseguiu com a prostituição de luxo? Então, eu comprei 2 apartamentos no Rio Grande do Sul. Em São Paulo eu comprei um apartamento, comprei carro. Inclusive esse flat que nós estamos aqui também foi comprado com meus programas, meus cachês dos clientes que eu saí.
Isso tudo avaliado em R$1 milhão. Meus imóveis. Um momento você ganha, mas se você não guardar aquele momento que você está vivendo, o dinheiro que você está ganhando, você não vai ter nada na frente. O vídeo sensual que atingiu a marca de 3.000 visualizações na internet em apenas 2 dias foi a porta de entrada desta jovem de 18 anos na prostituição de luxo. Acho que por conta desse fetiche de menininha, eu acabo atraindo diversos públicos. Para atender uma clientela de olho na sua jovialidade, Pietra Prado, como ficou conhecida no mundo do sexo, mudou o visual e investiu nas redes sociais. Com a ajuda de um empresário do setor, montou um blog, onde a garota de programa divulga seus serviços anônimos. Desde que virou prostituta de luxo há 6 meses, conquistou a simpatia de quase 45 mil seguidores. Eu acredito que seja pela minha idade, pelo meu rosto, meu jeito de menina. Então muitos têm essa fantasia de sair com a ninfetinha, né, sapeca, danadinha. Então sempre acaba sendo isso. Ela conta que só decidiu encarar os desafios da profissão depois de várias desilusões amorosas. Eles só queriam sexo. E eu comecei a ver que eu não passava de ser um objeto de prazer, independente das minhas intenções. Então comecei a pensar em unir o útil ao agradável, ganhar dinheiro. Disposta a ficar rica vendendo o próprio corpo, decidiu enfrentar o preconceito da família. No começo foi bem difícil, né? Acho que para qualquer pai ou qualquer mãe. O meu pai ficou até um tempo sem falar comigo, né? Mas a minha mãe foi ali a base, né? Minha estrutura, que fez com que me acolheu e que fez com que meu pai também, depois de um tempo, começasse a compreender as coisas. Até hoje eu acho que ele não aceita. Pietra é estudante de psicologia, está no 2º ano do curso e hoje divide a sala de aula de uma faculdade em São Paulo com os quartos luxuosos de motéis. Cada programa com a principiante do sexo não sai por menos de R$600. Já tenho meio que um estágio, né, na profissão. Por quê? Porque muitos também procuram para desabafar, contar da vida, falar do casamento. Então tem meio que ali um divã também. Minha cama se tornou um espaço, assim, para terapia. Dona de uma loja de roupas de grife, conquistada com o dinheiro da prostituição de luxo, a jovem se diz pronta para encarar um novo desafio. Na faculdade é o único ambiente que eu sou totalmente Amanda, que eu me sinto eu mesma, que eu posso fazer o que eu quero, porque acho que até que eles imaginam, nossa, aquela menina quietinha, não fala tanto, tem poucos amigos. Então, assim, acho que para eles vai ser um choque. Na verdade, ela sempre anda comigo, pra onde quer que eu vá, mas ela tá ali, enrustida, quando ela tem oportunidade. Aos 25 anos, Camila se considera uma empresária do sexo. Deixou para trás a faculdade de psicologia e a carreira de modelo em feiras de Porto Alegre em troca de luxúria, prazer e dinheiro. Muito dinheiro. Quanto você cobra por um programa? Bom, depende muito do tempo, né? Se for um programa de 1 hora, 2 horas, 2 horas em torno de R$3.000. Se for uma noite, 5.000. Acompanhante de luxo, tem uma fiel clientela, formada por famosos, políticos e executivos do alto escalão de Brasília. Deputados, ministros,
senadores, inclusive homens extremamente poderosos neste país, que saem, contratam não só eu, como outras garotas de programa, inclusive subcelebridades, né? Hoje eu cobro um valor de 40 mil reais para ficar um mês, mas tem meninas subcelebridades que ganham 30 mil reais, 15 mil reais para ficar 2 horas e eles pagam sim. É muito mais fácil eles saírem comigo, que eles alugam meu tempo, por 1 hora, por um dia, uma semana, do que ter uma amante, né? Sair com a própria assessora, secretária, sei lá o quê, que pode incomodar ele futuramente, né? Eu jamais vou incomodar, eles pagam pelo meu silêncio. O que eles pedem pra você? Que eu jamais, assim, eu gosto de deixar claro também que quando eu saio com algum famoso ou político ou tudo mais, eles gostam de confiscar meu celular, né? Já para não haver fotos ou tudo mais que possa comprometer eles após, né? Eu jamais vou tirar fotos, eu sou extremamente discreta, né? Mas eles confiscam o meu celular. Dona de uma agenda lotada, aceitou gravar esta entrevista no hotel próximo à Praça dos Três Poderes, com as diárias pagas pelo seu atual cliente, um deputado federal que bancou 4 semanas de exclusividade com a garota de programa. Tem um deputado que está me bancando aqui, né? O hotel onde eu estou é um deputado que está pagando, mas eu estou aqui para atender alguns deputados. Mas este deputado onde pagou este hotel aqui, ele me pagou 40 mil reais para ficar um mês com ele, exclusiva dele. Mas ele me deixa eu sair com outros amigos dele. Outros políticos? A outros eu digo 2, 3 amigos dele, né? A modelo diz ter perdido as contas de quantas vezes viajou a lazer com políticos. A última foi em agosto passado, um mês depois do recesso parlamentar. Imagina um deputado estadual te pagar 30 mil reais para te viajar para Miami por 7 dias, né? É muito complicado, né? Esse deputado pagou? Pagou 30 mil reais fora presentes que ele me deu para ficar 7 dias em Miami. Com ele acompanhando e ele casado. Um deputado estadual, acredito que não deve ganhar tanto assim, né? Ao invés de estar trabalhando, estava com você? 7 dias, passeando. No caso do político que está te bancando hoje, tá onde? Olha, uns dizem que estão trabalhando, outros estão saindo com outras meninas, uns viajando, uns no hotel dormindo. O que eles menos fazem, que tem que se dizer, é trabalhar, né? Lutar por esse país que está em crise. Eles sabem o nível que eu sou, eu não uso drogas, eu sou uma pessoa extremamente discreta, eu jamais vou aparecer na televisão e declarar nomes, né? Porque a maioria são casados, 90% são casados, e a última coisa que eles querem é que eu exponha a vida deles, né? Existe discrição, né? Eles pagam pelo meu silêncio, eu sou profissional, né? Eles pagam pelo meu silêncio e, inclusive, estou sendo muito bem paga, né? Fora de Brasília, Camila diz ter uma outra clientela milionária, onde a mesma discrição é sinônimo de lucro certo. Há 2 anos atrás, eu ganhei de um jogador de futebol do Internacional, eu ganhei um carro importado. Eu fui para a Espanha, um jogador me contratou para ficar com ele uma noite, pagou 3 mil euros. Fiquei uma noite com ele, bancou minha passagem, foi e voltei. Eles pagam um programa para você ir até lá? Eles jamais vão me ligar. Jamais, eles jamais vão pegar o celular e ligar para Camila. Não, existe a assessoria deles me ligam e agendam tudo, enviam passagem, pagam a metade do meu cachê e eu me desloco. Me organizo na minha agenda e me desloco. Lá eles pagam o restante do meu cachê. É a assessoria deles que fazem o intermédio e sempre confiscam o meu celular, né? Para não ver fotos e tudo mais, mas isso é tranquilo, né? Eu sou a favor. Eu entrei para ser garota de programa por uma opção. Eu poderia ser o que for, mas eu optei por ser garota de programa porque é uma profissão onde tu adquire coisas rápidas, mas não é uma vida tão fácil assim. Existe glamour, e glamour é consequência, né? E tem que pensar bem. Pensar bem, se proteger, não usar drogas, porque drogas atrapalham qualquer pessoa. Eu não uso drogas por opção. Nesta vida existe muita droga. Muitas meninas que usam droga sim.
Ela destaca o papel das redes sociais e dos agentes de garotas de programa na ascensão do mercado de prostituição de luxo. A internet hoje exclui muitas agências, agenciadores, cafetões que existem neste país, no mundo inteiro, inclusive, né? A internet faz meninas trabalharem sozinhas, não dependerem de ninguém. Então a internet é um vínculo muito poderoso hoje em dia para a prostituição e está presente neste país, né? Ajudou muito no início. Como funcionam os agenciadores na prostituição de luxo? No começo eu fui agenciada sim, hoje não há necessidade de eu ser mais, né? Mas existe sim agenciadores, inclusive um conhecidíssimo no país, né? Ele inclusive assessora subcelebridades e ele leva meninas para fora do país, né? Onde ele cobra cachês altíssimos e ele ganha assim, em torno de R$8 mil, se ele fechar um cachê de R$20 mil para a guria, né? Então ele ganha super bem. R$8 mil por cada programa? É. Geralmente o agenciador ganha em torno de 30% a 40%. Cada menina que ele leva para sair fora com príncipes, com sheiks, né? Para manter o glamour, ela afirma que investe pesado na estética. Gasto em cabelo toda semana eu preciso ir ao shopping, comprar roupas, tudo, sapato. Eu invisto nessa parte física, né? Não tenho problema de investir em intervenções cirúrgicas. Tem que investir alto para te ganhar alto, né? Você chega a gastar quanto por mês? Por mês, em torno de R$20 mil, R$25 mil. Desprovida de qualquer preconceito ou polêmica que envolve a profissão, a modelo afirma que já conquistou a tão sonhada independência financeira. O que você faz com o seu dinheiro? Eu invisto em imóveis em Porto Alegre. Imóveis é um negócio bem rentável, né? Só vai para me organizando para daqui a 2 anos parar. Você quer parar com isso? Parar de trabalhar, parar de ser garota de programa e viver outro mundo. Talvez ser mãe independente. Apesar dos relatos otimistas e a falsa ideia de glamour, a realidade das garotas de programa, como as prostitutas de luxo, é outra. Promotora de justiça em São Paulo, Fabiola Sucasas trabalha há 14 anos na luta contra a violência às mulheres. Ela afirma que a vulnerabilidade da profissão está acima de qualquer ganho financeiro. A agente pública conta que a maior dificuldade no combate à exploração sexual é que a maioria das meninas age em conivência com os empresários da noite. Não é muito fácil a gente conseguir as condenações. Porque as prostitutas, elas precisam desses ambientes para elas conseguirem sobreviver. E as casas de prostituição conseguem artifícios para elas não serem responsabilizadas, para os seus proprietários não serem responsabilizados. Entre os perigos que a profissão oferece, a promotora cita o risco de contrair doenças como a AIDS, a violência física por parte dos clientes e a possibilidade do programa terminar em crimes hediondos, como assassinatos e sequestros. É muito importante que nós olhemos para essas categorias, porque é a partir dessas categorias que vêm as explorações sexuais. É a partir da exploração que nós temos o quê? O tráfico internacional de pessoas. E você vai ver agora com exclusividade um esquema montado por uma quadrilha de traficantes de mulheres para aliciar passistas de escolas de samba em São Paulo. Durante 5 meses, nossos repórteres acompanharam de perto uma investigação sigilosa da Polícia Federal que mostra como as garotas são tiradas do país. Elas são levadas para a Europa como dançarinas e acabam como escravas do sexo. Encontramos uma vítima que simulou a própria morte para escapar dos criminosos. O Carnaval de 2013 vai ficar marcado para sempre na memória desta passista, obrigada a esconder o rosto vítima de um crime brutal, o tráfico de seres humanos. Foi na passarela do Sambódromo Paulista que ela conheceu a criminosa, que mudou radicalmente a sua vida. Virou pra mim, falou que eu tinha o perfil e perguntou se eu não gostaria de viajar pra fora. O sonho de conhecer a Europa terminou em pesadelo para esta jovem de 22 anos. Porta-bandeira de uma tradicional escola de samba da capital paulista, aceitou um salário de 300 euros por semana,
o equivalente a R$ 5.200 por mês, para trabalhar como dançarina numa casa de show na cidade de Nápoles, sul da Itália. O primeiro mês foi maravilhoso, foi uma viagem, uma festa, foi muito bom. E depois desse primeiro mês, aí começamos a viver no inferno, eu e as outras meninas. A jovem viajou com mais 5 passistas. Elas teriam sido escolhidas por este italiano de 63 anos, que terá a imagem preservada a pedido das garotas, com medo de represálias. Ele é apontado como líder do esquema criminoso e responsável por mantê-las em cativeiro. Viraram para mim e para as outras meninas dizendo que eles tinham gastado muito para levar todas nós para lá e que perante isso nós teríamos que pagar. Se nós não pagássemos, nós não voltaríamos para o Brasil. E aí em diante nós começamos a nos prostituir. Foram 15 meses em cárcere privado. Começava a vir homens de tudo quanto é jeito, gordo, magro, alto, baixo. E eu cheguei a me relacionar até com 7 homens em um dia. Nós vivíamos em cárcere privado, nós não tínhamos comida. Para comer, nós tínhamos que ter relações sexuais com outros homens, senão nós não comíamos. Segundo as vítimas, os clientes eram levados por capangas até os quartos, onde eram mantidas reféns. E aí eu tinha que me relacionar com vários homens, um atrás do outro. Chegava dias assim que eu tive que fazer até mesmo com 2 homens ao mesmo tempo. Porque senão eu jamais ia ver a minha família. Só pensava na minha mãe. Só pensava no meu pai. Nos meus irmãos. E queria sair daquele inferno. Para isso, pensou em tirar a própria vida. O ato de desespero lhe rendeu a liberdade. Creio eu que eles não queriam um corpo. Eles iam explicar o quê? Então eles me deram o meu passaporte, alegando que eu já tinha pago tudo o que eles gastaram para me tirar do Brasil e me levar para a Itália, alegando isso, que eu estava livre. Você em nenhum momento pensou que pudesse estar sendo vítima de um plano que poderia terminar como acabou terminando, em prostituição? Eu jamais ia imaginar, jamais ia pensar que eu poderia cair. É sempre assim, com a gente nunca acontece, mas sempre acontece com o vizinho. E eu nunca achei que poderia acontecer comigo. O estudante Lucas Martins da Silva, de 20 anos, também acreditou na sorte. Levado para a Itália por agenciadores em 2013 para trabalhar como garçom num restaurante, se transformou em mais uma vítima da escravidão sexual. A avó conta que o último contato com o neto foi em fevereiro. Um telefonema anônimo dizendo que o rapaz havia sido assassinado durante um programa com o cliente. O sonho dele era ganhar bastante, sabe? O sonho dele era para ter um futuro para a mãe dele. Era só isso o sonho dele. O caso virou manchete na imprensa italiana. Essas são as fotos do local do crime em Bérgamo. As marcas da violência eram tantas que a polícia local acreditava se tratar de um homem de meia idade. O suspeito de 32 anos já vinha sendo investigado por aliciamento de imigrantes. Lucas quase foi enterrado como indigente. O corpo do rapaz levou 3 meses para ser extraditado. Se fosse uma pessoa que tivesse dinheiro, com 2, 3 dias ele estava aqui no Brasil. Aí a gente conseguiu o dinheiro e depositaram o dinheiro para o consulado da Itália. Quanto? 14 mil. Tem um vizinho meu aí que falou que queria ser lá para ver ser cantor lá. É que ele dança lá, né? Eu falei assim, filho, pelo amor de Deus, não vai não. Não vai não. E todo mundo que já foi lá, nunca ouvi falando contando vantagem. Um estudo da ONU para o controle e prevenção do tráfico de seres humanos estima que 500 mil pessoas são tiradas de seus países e vendidas por traficantes na Europa. 83% dessas vítimas são mulheres entre 13 e 25 anos, forçadas a entrarem no mundo da prostituição. Esta adolescente de 16 anos também chamou a atenção da quadrilha. A investida foi durante uma premiação na escola de samba onde desfila. A aliciadora, uma passista da mesma ala. Ela realmente falou que a gente ia para a Itália, fazer uns eventos lá, toda noite a gente ia ganhar 300 euros e à noite eu teria que me divertir com os clientes, né? Que ela falava que era cliente.
E ninguém podia saber. Ninguém podia saber porque era uma coisa perigosa. E também ia dar um benefício melhor pra mim, né? Que todo sonho de garota é sair do Brasil, é ter uma vida melhor e ganhar dinheiro. Foi quando decidiu abandonar os ensaios. Eu fiquei muito assustada, eu fiquei com receio eu parei de ir nos ensaios, eu parei de frequentar a escola. Você chegou a falar isso com seus pais? Não, na época não. Tinha medo? Tinha muito medo. Se você fosse pra lá? Se eu fosse pra lá, eu ia me prostituir. Este carnavalesco também se diz vítima do tráfico humano. Diretor de harmonia de uma das escolas de samba, acusada de envolvimento no aliciamento de mulheres, afirma estar jurado de morte pelo bando. Foi ele quem procurou a polícia para denunciar o esquema criminoso, após descobrir que a filha de 20 anos já estava de viagem marcada pela quadrilha. O sambista chegou a ser ameaçado pela agenciadora, que teria comprado a passagem. Eu sei o que eu lutei para chegar até aqui. Eu sei o quanto eu fiz para chegar até aqui. Não é você que vai me derrubar. A cicatriz na cabeça seria consequência de uma agressão praticada pela mesma mulher. Ela tem uma medida cautelar contra ela. Ela não pode chegar perto de mim. Por quê? Porque estou entrando contra ela e já está representado um processo de tentativa de homicídio. Minha filha procurou o Ministério Público. Eu procurei o Ministério Público e a Polícia Federal. E ela já era citada no meio. E, na verdade, depois foi descoberto que quem aliciou as meninas foi ela. Em depoimento, as garotas disseram que foram aliciadas durante ensaios nas quadras de escolas de samba. 2 delas estão na mira da Polícia Federal. O documento Verdade teve acesso aos nomes das agremiações e dos investigados pelos crimes de formação de quadrilha, aliciamento de menores e tráfico internacional de mulheres. Mas a pedido da polícia, eles não serão divulgados para não atrapalhar as investigações. A maior dificuldade na coibição desse crime é convencer a vítima que ela é uma vítima. Esse convencimento é muito difícil, porque a pessoa, a mulher que está sendo traficada, ela não se sente traficada até constatar efetivamente que ela está numa situação muito ruim para ela. Só que ela só constata essa situação quando está fora do país, sem seus documentos e sem apoio das embaixadas e das autoridades da Polícia Federal do seu país. Quando você lembra desses dias, o que vem na sua cabeça? Vontade de morrer. Porque eu me sinto suja até hoje por tudo que eu tive que fazer. Por todos os homens que eu tive que me relacionar por dinheiro. Só no ano passado, o tráfico de mulheres rendeu mais de 90 bilhões de reais às quadrilhas, isso segundo a Organização das Nações Unidas. O repórter Ed Polo está aqui com a gente no estúdio, vai trazer mais detalhes dessa reportagem que a gente acabou de acompanhar. Boa noite, Ed. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Há quanto tempo essa quadrilha atua no Brasil? Desde quando, Ed? Augusto, as investigações apontam para o ano de 2012, quando o italiano esteve pela primeira vez aqui no Brasil. De lá para cá foram mais 4 entradas e saídas e a polícia não descarta a hipótese deste traficante ter conseguido levar mais garotas. São aliciadores estrangeiros, brasileiros, inclusive 2 passistas estão entre essas traficantes, uma situação bastante complicada, por isso a polícia está agindo muito sigilosamente para poder prender esses traficantes. E eles se infiltram nas escolas de samba para escolher as meninas, Ed? Exatamente. Durante 5 meses a gente acompanhou os ensaios dessas escolas de samba. Ficamos infiltrados ali, acompanhando como era feita essa abordagem. É realmente uma abordagem muito assim sigilosa, porque eles dizem que elas vão lá para dançar, Augusto, e as meninas acabam aí sendo convencidas, avisam os pais, as mães, sem saber que estão caindo aí num golpe muito perigoso.
E essa menina que conseguiu fugir da Itália, ela vive onde e como ela vive hoje? Assustada no interior do estado e com a proteção da polícia. Ela só aceitou conversar com a gente depois de vários telefonemas. Ela realmente está bastante assustada, pensa até em mudar o nome, Augusto, que coisa impressionante, né? E ela não sai de casa, perdeu 30 quilos, uma situação bastante complicada. O jeito que ela saiu de lá foi realmente muito traumático e ela hoje precisa de profissionais, psicólogos, para poder tentar retomar a vida, o que eu acho que vai ser muito difícil. Ela tem medo ainda, então não sai de casa, né? Pavor, não sai de casa, acha que está sendo ainda perseguida. A polícia acredita também nessa hipótese, é verdade, porque ela fugiu, né? Ela simplesmente inventou ali uma história que estava morrendo, uma história realmente muito dramática, e aí a quadrilha, para não perder, né, ter um corpo, né, brasileiro lá no estrangeiro, resolveu aí facilitar a saída dela, mas não perdoou não, está seguindo, segundo ela. O que mais te chamou a atenção nesse caso, Ed? O que mais me chamou a atenção, Augusto, por incrível que pareça, é que esses criminosos, eles não vão atrás da primeira colocada nem da segunda. Não, eles vão exatamente atrás da terceira, quarta, quinta. Essas meninas estão ali com a estima muito baixa e acabam sendo ali convencidas, difícil. Exatamente. É aí que eles chegam. Carentes, e aí que eles chegam com propostas milionárias, com propostas, você vai dançar, você vai se tornar uma dançarina famosa no exterior, na Europa, e acaba caindo nesse sonho e muitas vezes um golpe, né, uma ida sem volta. Bom, obrigado, Ed, pela sua participação aqui no estúdio com a gente. E nós vamos ver então agora como os criminosos escolhem suas vítimas, quais são as rotas de fuga usadas pelos agenciadores para tirar as garotas do país. A promessa de dinheiro fácil e a chance de ajudar a família levaram esta dançarina de 24 anos a ficar frente a frente com os traficantes de mulheres. Sem saber que estava sendo vítima de um golpe, a passista aceitou o convite para trabalhar na Itália. Disse que eu tinha um perfil, aí eu falei, eu tô um pouquinho gordinha, né? Ela falou, não tem problema, que usa corpete e tudo, e você tem um perfil que os europeus gostam para dançar samba, você já sabe dançar mesmo. O falso contrato foi assinado neste flat, na zona leste de São Paulo, alugado pelo italiano apontado como chefe do esquema criminoso e uma empresária paulista de 45 anos, que também pertenceria ao bando. Ela é dona de uma agência que gerencia eventos de dança na Europa. E a pedido da polícia, as identidades dos dois serão preservadas para não atrapalhar as investigações. Ele me olhou, pegou na minha mão, mandou dar uma volta, mandou dar uma sambadinha. E disse o que pra você? Falou que eu tinha um perfil. Um homem nojento, asqueroso, dizendo... Aí ele, conversando com ela, eu entendi que ele teria que fazer um teste comigo, mas seria um teste mais profundo. Aí eu fiquei mais desconfiado ainda. Ele falou qual que era o seu perfil? Aí ele falou que eu tinha um corpão e que eu era o perfil. Que eu teria o perfil para dançar e para o serviço extra à noite. Nesse meio tempo os dois começaram a conversar e ela dizendo que a próxima remessa seriam 28 meninas e que eu seria a 29ª. Uma suspeita evitou que a dançarina caísse em uma armadilha. A partir do momento que ela falou que o meu passaporte ficaria com ela. Você achou estranho? Eu achei estranho. Este funcionário do flat disse que o casal agia com discrição e tinha ordens da empresária para omitir a presença do italiano no prédio. Não fala que o italiano ficou aqui. Em momento algum, você vai falar que o italiano ficou aqui. Como é que ela falou pra você? Ela falou pra não dar informação pra ninguém. Ninguém. Dele pra ninguém, nem pra agência de viagem. Tudo era com ela. Falou que o cara não podia se comunicar com ninguém. E a polícia também tá atrás dele. A Polícia Federal tá. No livro de entrada, a última vez em que o casal foi visto no flat. Ele entrou dia 1º de setembro. E saiu? Dia 25 de setembro, ficou 25 dias. Pelo período, teriam pago o equivalente a R$6 mil, 3 vezes o valor do aluguel. E você não questionou, não sabia o que? Eu vou ficar na minha, eu vou questionar. Né? Pagou aluguel? Pagou aluguel. Eu trabalho com esse tema há 20 anos. Eu morei em Portugal, na Espanha, passei pela Itália e Holanda, pesquisando justamente o tráfico internacional de mulheres. Naquela época, 20 anos atrás, achavam que era até uma lenda urbana. É um crime invisível, multifacetado,
que fere a dignidade da pessoa humana. Nós estamos no século XXI e ainda tem homens escravizando homens. Por ser um crime altamente lucrativo, o crime organizado pegou esse filão. Estava no 3º lugar no ranking de crimes mais rentosos, né? Agora nós estamos em 2º lugar. Primeiro tráfico de drogas, agora tráfico de mulheres e o tráfico de armas, só lembrar da máfia russa, está em 3º lugar. Destaque de uma tradicional escola de samba do Grupo Especial de São Paulo, esta jovem de 22 anos diz ter sido aliciada em 2013 e que passou 15 meses em cárcere privado numa boate, no sul da Itália. Libertada pela quadrilha depois de uma tentativa de suicídio, vive à base de remédios, vítima de depressão profunda. Eu não abraço meu irmão, eu não consigo abraçar, eu não consigo conversar com um homem que eu não conheça. Eu vivo à base de remédio, eu acordo muito de madrugada, eu não saio na rua, eu não vejo mais televisão, eu não consigo ver. É um trauma muito grande. A minha vida, ela virou um inferno. O inferno é onde eu tô vivendo. É por aqui que começa o drama de mais de 90% das vítimas enganadas com falsas promessas de trabalho no exterior. Dados da Pesquisa Nacional do Combate ao Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes, feita em parceria com o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, apontam que aeroportos como esse de Guarulhos, por onde passam em média 100 mil pessoas todos os dias, servem como ponte para 131 rotas do tráfico internacional de seres humanos. 62 delas têm como destino principal Espanha e Itália, onde atua a quadrilha responsável em aliciar passistas de escolas de samba. Na Europa, as vítimas seguem para países da África e Ásia. Relatório da Anistia Internacional aponta que só nos últimos 2 anos, 932 brasileiras traficadas tiveram esses destinos. O estado de Goiás é o principal exportador de mulheres, seguido por Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil é o 3º maior país do mundo neste tipo de crime, atrás apenas da Nigéria e China. Um mercado que movimenta mais de 90 bilhões de reais por ano. Pessoas com uma capacidade financeira muito grande, geralmente importantes naqueles países, contratam essas pessoas para viajar até aqueles países com propostas variadas, desde shows, espetáculos, trabalhos, mas que eventualmente podem vir a ser uma armadilha para aquela pessoa que está indo para aquele país. A operação criminosa chegou ao conhecimento do Ministério Público. Nossa reportagem teve acesso a um depoimento sigiloso que detalha a ação da quadrilha numa tradicional escola de samba de São Paulo, com uma relação com os nomes de 12 passistas que deveriam ser levadas para a Europa em março, entre elas menores de idade. A intenção dos traficantes era deixar as garotas por 3 meses na Itália e sem seus passaportes. A denunciante afirma que muitas não relatam os fatos por sofrerem ameaças de morte e para não comprometer a segurança de suas famílias. No depoimento, a vítima afirma que tem provas e informações que podem sustentar a denúncia. Com base nas informações, a polícia montou uma grande operação no dia marcado para o embarque. Com apoio do Serviço de Segurança do Aeroporto de Guarulhos, agentes federais da Paisana, espalhados nas áreas de check-in de companhias aéreas que fazem rotas para a Europa, monitoravam os prováveis suspeitos, entre eles 2 traficantes que tentavam deixar o país com drogas. Um sul-africano com cocaína escondida em latas de pêssegos e esta venezuelana com a mesma substância no estômago. Ao todo, 230 cápsulas. Uma delas teria estourado. Essas imagens exclusivas mostram o momento do socorro. Ela foi atendida por paramédicos e encaminhada para o hospital de cadeira de rodas. Se condenada, pode pegar até 12 anos de prisão. Nenhum grupo de meninas foi identificado pelos agentes, mas não há informação se as garotas conseguiram embarcar separadas. Para a Polícia Federal, a maior dificuldade no combate a este tipo de crime é que, na maioria dos casos, a vítima só descobre que foi enganada
depois que fez a viagem, muitas vezes sem volta. Sempre que houver uma proposta muito vantajosa, muito boa, ótimo. Analise, sente com seus familiares e amigos, divida essa opinião com as pessoas, deixe outras pessoas informadas sobre quem está lhe convencendo, quem está lhe oferecendo contrato, analise através da internet ou mesmo através de instituições policiais, através de instituições públicas, sobre a procedência da empresa, internacionalmente, através das embaixadas. Procure compilar o máximo de informações sobre aquilo que lhe está sendo proposto. Quando eu tinha relações com os homens que eles mandavam, ela fazia compras, sorria, comprava joias, bolsas, roupas e eu tendo que me prostituir. Veja a seguir como é a vida das garotas de programa em um dos lugares mais procurados para o turismo sexual, o Rio de Janeiro. E ainda a prostituição na Europa, um dos destinos das mulheres aliciadas pelo tráfico. Para me organizando para daqui a 2 anos parar. Você quer parar com isso? Parar de trabalhar, parar de ser garota de programa e viver outro mundo. Talvez ser mãe independente. Apesar dos relatos otimistas e a falsa ideia de glamour, a realidade das garotas de programa, como as prostitutas de luxo, é outra. Promotora de justiça em São Paulo, Fabiola Sucasas trabalha há 14 anos na luta contra a violência às mulheres. Ela afirma que a vulnerabilidade da profissão está acima de qualquer ganho financeiro. A agente pública conta que a maior dificuldade no combate à exploração sexual é que a maioria das meninas age em conivência com os empresários da noite. Não é muito fácil a gente conseguir as condenações. Porque as prostitutas, elas precisam desses ambientes para elas conseguirem sobreviver. E as casas de prostituição conseguem artifícios para elas não serem responsabilizadas, para os seus proprietários não serem responsabilizados. Entre os perigos que a profissão oferece, a promotora cita o risco de contrair doenças como a AIDS, a violência física por parte dos clientes e a possibilidade do programa terminar em crimes hediondos, como assassinatos e sequestros. É muito importante que nós olhemos para essas categorias, porque é a partir dessas categorias que vêm as explorações sexuais. É a partir da exploração que nós temos o quê? O tráfico internacional de pessoas. E você vai ver agora com exclusividade um esquema montado por uma quadrilha de traficantes de mulheres para aliciar passistas de escolas de samba em São Paulo. Durante 5 meses, nossos repórteres acompanharam de perto uma investigação sigilosa da Polícia Federal que mostra como as garotas são tiradas do país. Elas são levadas para a Europa como dançarinas e acabam como escravas do sexo. Encontramos uma vítima que simulou a própria morte para escapar dos criminosos. O Carnaval de 2013 vai ficar marcado para sempre na memória desta passista, obrigada a esconder o rosto vítima de um crime brutal, o tráfico de seres humanos. Foi na passarela do Sambódromo Paulista que ela conheceu a criminosa, que mudou radicalmente a sua vida. Virou pra mim, falou que eu tinha o perfil e perguntou se eu não gostaria de viajar pra fora. O sonho de conhecer a Europa terminou em pesadelo para esta jovem de 22 anos. Porta-bandeira de uma tradicional escola de samba da capital paulista, aceitou um salário de 300 euros por semana, o equivalente a R$ 5.200 por mês, para trabalhar como dançarina numa casa de show na cidade de Nápoles, sul da Itália. O primeiro mês foi maravilhoso, foi uma festa, foi uma viagem, uma festa, foi muito bom. E depois desse primeiro mês, aí começamos a viver no inferno, eu e as outras meninas. A jovem viajou com mais 5 passistas. Elas teriam sido escolhidas por este italiano de 63 anos, que terá a imagem preservada a pedido das garotas, com medo de represálias. Ele é apontado como líder do esquema criminoso e responsável por mantê-las em cativeiro. Viraram para mim e para as outras meninas dizendo que eles tinham gastado muito para levar todas nós para lá e que perante isso nós teríamos que pagar. Se nós não pagássemos, nós não voltaríamos para o Brasil. E
Aí, em diante, nós começamos a nos prostituir. Foram 15 meses em cárcere privado. Começava a vir homens de tudo quanto é jeito, gordo, magro, alto, baixo. E eu cheguei a me relacionar até com 7 homens em um dia. Nós vivíamos em cárcere privado, nós não tínhamos comida. Para comer, nós tínhamos que ter relações sexuais com outros homens, senão nós não comíamos. Segundo as vítimas, os clientes eram levados por capangas até os quartos, onde eram mantidas reféns. E aí eu tinha que me relacionar com vários homens, um atrás do outro. Chegava dias assim que eu tive que fazer até mesmo com 2 homens ao mesmo tempo. Porque senão eu jamais ia ver a minha família. Só pensava na minha mãe. Só pensava no meu pai. Nos meus irmãos. E queria sair daquele inferno. Para isso, pensou em tirar a própria vida. O ato de desespero lhe rendeu a liberdade. Creio eu que eles não queriam um corpo, eles iam explicar o quê? Então eles me deram o meu passaporte, alegando que eu já tinha pago tudo o que eles gastaram para me tirar do Brasil e me levar para a Itália, alegando isso, que eu estava livre. Você em nenhum momento pensou que pudesse estar sendo vítima de um plano que poderia terminar, como acabou terminando, em prostituição? Eu jamais ia imaginar, jamais ia pensar que eu poderia cair. É sempre assim, com a gente nunca acontece, mas sempre acontece com o vizinho. E eu nunca achei que poderia acontecer comigo. O estudante Lucas Martins da Silva, de 20 anos, também acreditou na sorte. Levado para a Itália por agenciadores em 2013 para trabalhar como garçom num restaurante, se transformou em mais uma vítima da escravidão sexual. A avó conta que o último contato com o neto foi em fevereiro. Um telefonema anônimo dizendo que o rapaz havia sido assassinado durante um programa com o cliente. O sonho dele era ganhar bastante, sabe? O sonho dele era para ter um futuro para a mãe dele. Era só isso o sonho dele. O caso virou manchete na imprensa italiana. Essas são as fotos do local do crime em Bérgamo. As marcas da violência eram tantas que a polícia local acreditava se tratar de um homem de meia idade. O suspeito de 32 anos já vinha sendo investigado por aliciamento de imigrantes. Lucas quase foi enterrado como indigente. O corpo do rapaz levou 3 meses para ser extraditado. Se fosse uma pessoa que tivesse dinheiro, com 2, 3 dias ele estava aqui no Brasil. Aí a gente conseguiu o dinheiro e depositaram o dinheiro para o consulado da Itália. Quanto? 14 mil. Tem um vizinho meu aí que falou que queria ser lá para ver se cantor lá. É que ele dança lá, né? Eu falei assim, filho, pelo amor de Deus, não vai não. Não vai não. E todo mundo que já foi lá, nunca ouvi falando contando vantagem. Um estudo da ONU para o controle e prevenção do tráfico de seres humanos estima que 500 mil pessoas são tiradas de seus países e vendidas por traficantes na Europa. 83% dessas vítimas são mulheres entre 13 e 25 anos, forçadas a entrarem no mundo da prostituição. Esta adolescente de 16 anos também chamou a atenção da quadrilha. A investida foi durante uma premiação na escola de samba onde desfila. A aliciadora, uma passista da mesma ala. Ela realmente falou que a gente ia para a Itália, fazer uns eventos lá. Toda noite a gente ia ganhar 300 euros e à noite eu teria que me divertir com os clientes, né? Que ela falava que era cliente. E ninguém podia saber porque era uma coisa perigosa. E também ia dar um benefício melhor para mim, né? Que todo sonho de garota é sair do Brasil, é ter uma vida melhor e ganhar dinheiro. Foi quando decidiu abandonar os ensaios. Eu fiquei muito assustada, eu fiquei com receio eu parei de ir nos ensaios, eu parei de frequentar a escola. Você chegou a falar isso com seus pais? Não, na época não. Tinha medo? Tinha muito medo. Se você fosse pra lá? Se eu fosse pra lá, eu ia me prostituir. Este carnavalesco... $5 mil nas mãos dos agenciadores. As brasileiras estão entre as preferidas. O documento Verdade de hoje mostra com exclusividade
o esquema montado por uma quadrilha para aliciar passistas de escola de samba em São Paulo. As garotas são levadas para a Europa como dançarinas e acabam como escravas do sexo. E o universo da prostituição de luxo. Modelos profissionais que aceitam fazer sexo em troca de altas quantias em dinheiro, presentes valiosos e vantagens profissionais. Muitas são universitárias que dividem o tempo entre a sala de aula e quartos de hotéis. Elas ganham até R$40 mil por mês em programas com jogadores, empresários, médicos, políticos e juízes. Durante 3 semanas, os produtores do Documento Verdade visitaram as principais casas noturnas de São Paulo, atrás de relatos de garotas de programa. Descobriram que o universo da prostituição de luxo é formado por jovens universitárias, profissionais liberais e mulheres casadas. A grande maioria tem vida dupla e esconde a verdadeira profissão. A garota, que não quer ser identificada, tem 22 anos. De dia, é professora em uma escola conceituada em Sorocaba, no interior do estado. À noite, trabalha como garota de programa em boates. Trabalho. Fiz 2 anos. Eu dou aula. Fiz 2 anos. Mas aí você vem pra cá toda noite? Não, eu venho porque eu faço curso. Daí eu aproveito, assim, vim porque eu preciso pagar o curso. Eu Faz o quê? Faço pós em psicologia na educação. De Sorocaba, vem a São Paulo 3 vezes por semana para se prostituir. Como desculpa, diz ao marido que está fazendo um curso extra de pós-graduação. Não, ele suspeita, sim. Porque de vez em quando alguma pessoa manda um WhatsApp, alguma coisa diferente, ele escuta, ele quer ver. Assim como esta professora, outras mulheres enganam as famílias para vender o corpo em casas noturnas da cidade. Para entrar nas boates, os clientes passam por seguranças. Tem quarto aqui dentro também? Do lado tem um hotel. Dentro do salão lotado, mulheres lançam olhares e sorrisos discretos. O som eletrônico, aliado ao ambiente luxuoso, deixa a casa semelhante a qualquer danceteria badalada. Mas trata-se de um espaço exclusivo para garotas de programa, onde o preço por 1 hora de prazer pode custar R$500. A boate na Zona Sul de São Paulo foi uma das 4 visitadas pela reportagem. Assim como as outras casas noturnas, o espaço foi fechado entre 2007 e 2008, quando a prefeitura e a polícia iniciaram uma cruzada para coibir a atividade nesses locais. Foram reabertas ou por liminares ou por alvará da própria prefeitura, de olho num faturamento milionário. O Documento Verdade fez uma pesquisa de preço no mercado da prostituição de luxo em São Paulo, onde uma cerveja long neck chega a custar R$35. A dose de uísque não sai por menos de R$65. Já a garrafa vale R$300. Champanhe importada, R$1.800. Um programa simples, em suítes nas próprias casas noturnas, varia entre R$500 a R$700. Com garotas agendadas em books, em hotéis 5 estrelas, envolvendo meninas consideradas celebridades, o preço sobe para R$5.000. Só a entrada nas boates de prostituição custa em média R$230. Empresário da noite, Oscar Maroni trabalha com a prostituição de luxo há 30 anos. Ele conta que casas como essas chegam a receber 300 clientes por noite. O mercado de modelo está muito concorrido, principalmente agora com a crise que nós estamos vivendo no nosso país. O número de mulheres que podem participar de desfiles, o funil vai se fechando. Essas moças precisam trabalhar, precisam sobreviver, precisam pagar faculdade, escolas, aluguel, luz, água, gás, tem todas as suas despesas, elas fazem esse paralelo. O faturamento em São Paulo, em relação ao profissionalismo do sexo, chega a 3 bilhões por ano.
Parece que isso é uma exploração sexual, né? Altamente punida e altamente repelida pelo direito penal brasileiro. O telefone toca. Maitê, nome fictício desta garota de programa, sabe que não vai dormir em casa hoje. Por um cachê que a modelo não revela, vai passar a noite com um empresário do ramo de aviação numa suíte presidencial de um caríssimo hotel em São Paulo. Retoque na maquiagem, roupas sensuais, acessórios na bolsa. E a prostituta de luxo já está pronta para seguir sua rotina de trabalho. Dar prazer a quem estiver disposto a pagar. Clientes que vêm toda semana ou vêm todo mês. Esses eu tenho prazer sim. Agora aquele que vem uma vez e não volta mais, eu não sinto nem que ele passou. Na próxima semana, a modelo embarca para o Canadá, a convite de um executivo que vai levá-la como acompanhante em uma viagem de negócios. Eu estou feliz por vários motivos. Porque a minha passagem por garota foi uma passagem tranquila e pelo fato de eu ter conseguido atingir os meus objetivos. Essas mulheres são garotas de programa que não têm medo de mostrar o rosto. Em troca de glamour, viagens e diversão, aceitam fazer sexo por vantagens profissionais, presentes valiosos e altas quantias em dinheiro. Por semana, no mínimo 10 mil reais. Elas escolheram a prostituição como estilo de vida e só atendem clientes exclusivos que pagam caro por uma acompanhante de luxo. Eu sou uma empresária do sexo, né? Eu dependo do meu dia a dia de sair com deputados, senadores, ministros, para me bancarem, né? Na faculdade, ela é nota 10 em psicologia. Fora dela, a estudante ganha vida como prostituta de luxo. Então chega de ter preconceito, cada um faz o que quer, né? Eu aceito, encaro como um trabalho, ganho muito bem, não vou ser hipócrita, e é por isso que eu tô nessa. Ela já sonhou em ser advogada, quis ser professora, trabalhou como secretária, mas conseguiu a realização profissional vendendo o corpo na internet e nas baladas paulistanas. No intervalo de sua agenda lotada, aceitou falar com a nossa reportagem, no flat onde a ousada garota de programa atende seus seletos clientes. Eu sou uma pessoa decidida, eu sei o que eu quero, porque eu vou tirar o que eles têm, né? Eu vou tirar o que eles têm, e é o pouco que eles têm, né? Que eu vou tirar. Eles vão embora com a carteira vazia. Eu vou dizer pra ele, não, passou meia hora, você vai ter que me dar mais. Ah, não, peraí, o amorzinho. Não. Também se diz vítima do tráfico humano. Diretor de harmonia de uma das escolas de samba, acusada de envolvimento no aliciamento de mulheres, afirma estar jurado de morte pelo bando. Foi ele quem procurou a polícia para denunciar o esquema criminoso, após descobrir que a filha de 20 anos já estava de viagem marcada pela quadrilha. O sambista chegou a ser ameaçado pela agenciadora, que teria comprado a passagem. Eu sei o que eu lutei para chegar até aqui. Eu sei o quanto eu fiz para chegar até aqui. Não é você que vai me derrubar. A cicatriz na cabeça seria consequência de uma agressão praticada pela mesma mulher. Ela tem uma medida cautelar contra ela não pode chegar perto de mim. Por quê? Porque estou entrando contra ela e já está representado um processo de tentativa de homicídio. Minha filha procurou o Ministério Público, eu procurei o Ministério Público e a Polícia Federal, e ela já era citada no meio. E na verdade, depois foi descoberto que quem aliciou as meninas foi ela. Em depoimento, as garotas disseram que foram aliciadas durante ensaios nas quadras de escolas de samba. 2 delas estão na mira da Polícia Federal. O documento Verdade teve acesso aos nomes das agremiações e dos investigados pelos crimes de formação de quadrilha, aliciamento de menores e tráfico internacional de mulheres. Mas a pedido da polícia, eles não serão divulgados para não atrapalhar as investigações. A maior
dificuldade na coibição desse crime é convencer a vítima que ela é uma vítima. Esse convencimento é muito difícil, porque a pessoa, a mulher que está sendo traficada, ela não se sente traficada até constatar efetivamente que ela está numa situação muito ruim para ela. Só que ela só constata essa situação quando está fora do país, sem seus documentos e sem apoio das embaixadas e das autoridades e da Polícia Federal do seu país. Quando você lembra desses dias, o que vem na sua cabeça? Vontade de morrer. Porque eu me sinto suja até hoje por tudo que eu tive que fazer. Por todos os homens que eu tive que me relacionar por dinheiro. Só no ano passado, o tráfico de mulheres rendeu mais de 90 bilhões de reais às quadrilhas, isso segundo a Organização das Nações Unidas. O repórter Ed Polo está aqui com a gente no estúdio, vai trazer mais detalhes dessa reportagem que a gente acabou de acompanhar. Boa noite, Ed. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Há quanto tempo essa quadrilha atua no Brasil? Desde quando, Ed? Augusto, as investigações apontam para o ano de 2012, quando o italiano esteve pela primeira vez aqui no Brasil. De lá para cá foram mais 4 entradas e saídas e a polícia não descarta a hipótese deste traficante ter conseguido levar mais garotas. São aliciadores estrangeiros, brasileiros inclusive, 2 passistas estão entre essas traficantes, uma situação bastante complicada, por isso a polícia está agindo muito sigilosamente para poder prender esses traficantes. E eles se infiltram nas escolas de samba para escolher as meninas, Ed? Exatamente. Durante 5 meses a gente acompanhou os ensaios dessas escolas de samba, ficamos infiltrados ali, acompanhando como era feita essa abordagem. É realmente uma abordagem muito assim sigilosa, porque eles dizem que elas vão lá para dançar, Augusto, e as meninas acabam aí sendo convencidas, avisam os pais, as mães, sem saber que estão caindo aí num golpe muito perigoso. E essa menina que conseguiu fugir da Itália, ela vive onde e como ela vive hoje? Assustada no interior do estado com a proteção da polícia. Ela só aceitou conversar com a gente depois de vários telefonemas. Ela realmente está bastante assustada, pensa até em mudar o nome, Augusto, que coisa impressionante, né? E ela não sai de casa, perdeu 30 quilos, uma situação bastante complicada. O jeito que ela saiu de lá foi realmente muito traumático e ela hoje precisa de profissionais, psicólogos, para poder tentar retomar a vida, o que eu acho que vai ser muito difícil. Ela tem medo ainda, então não sai de casa, né? Pavor, não sai de casa, acha que está sendo ainda perseguida. A polícia acredita também nessa hipótese, é verdade, porque ela fugiu, né? Ela simplesmente inventou ali uma história que estava morrendo, uma história realmente muito dramática, e aí a quadrilha, para não perder, né, ter um corpo, né, brasileiro lá no estrangeiro, resolveu aí facilitar a saída dela, mas não perdoou não, está seguindo, segundo ela. O que mais te chamou a atenção nesse caso, Ed? O que mais me chamou a atenção, Augusto, por incrível que pareça, é que esses criminosos, eles não vão atrás da primeira colocada nem da segunda. Não, eles vão exatamente atrás da terceira, quarta, quinta. Essas meninas estão ali com a estima muito baixa e acabam sendo ali convencidas, difícil. Exatamente. E aí que eles chegam. Carentes, e aí que eles chegam com propostas milionárias, com propostas, você vai dançar, você vai se tornar uma dançarina famosa no exterior, na Europa, e acaba caindo nesse sonho e muitas vezes um golpe, né, uma ida sem volta. Bom, obrigado, Ed, pela sua participação aqui no estúdio com a gente. E nós vamos ver então agora como os criminosos escolhem suas vítimas, quais são as rotas de fuga usadas pelos agenciadores para tirar as garotas do país. A promessa de dinheiro fácil e a chance de ajudar a família levaram esta dançarina de 24 anos a ficar frente a frente com os traficantes de mulheres. Sem saber que estava sendo vítima de um golpe, a passista aceitou o convite para trabalhar na Itália. Disse que eu tinha um perfil, aí eu falei, eu tô um pouquinho gordinha, né? Ela falou, não tem problema, que usa corpete e tudo, e você tem um perfil que os europeus gostam para dançar samba, você já sabe dançar mesmo. O falso contrato foi assinado neste flat, na zona leste de São Paulo, alugado pelo italiano apontado como chefe do esquema criminoso e uma empresária paulista de 45 anos, que também pertenceria ao bando. Ela é dona de uma agência que gerencia eventos de dança na Europa. E a pedido da polícia, as identidades dos dois serão preservadas para não atrapalhar as investigações. Ele me olhou, pegou na minha mão, mandou dar uma volta,
mandou dar uma sambadinha. E disse o que pra você? Falou que eu tinha um perfil. Um homem nojento, asqueroso, dizendo... Aí ele, conversando com ela, eu entendi que ele teria que fazer um teste comigo, mas seria um teste mais profundo. Aí eu fiquei mais desconfiado ainda. Ele falou qual que era o seu perfil? Aí ele falou que eu tinha um corpão e que eu era o perfil. Que eu teria o perfil para dançar e pro serviço extra à noite. Nesse meio tempo, os dois começaram a conversar e ela dizendo que a próxima remessa seriam 28 meninas e que eu seria a 29ª. Uma suspeita evitou que a dançarina caísse em uma armadilha. A partir do momento que ela falou que o meu passaporte ficaria com ela. Você achou estranho? Eu achei estranho. Este funcionário do flat disse que o casal agia com discrição e tinha ordens da empresária para omitir a presença do italiano no prédio. Não fala que o italiano ficou aqui. Em momento algum, você vai falar que o italiano ficou aqui. Como é que ela falou pra você? Ela falou pra não dar informação pra ninguém. Ninguém? Ninguém. Dele pra ninguém, nem pra agência de viagem. Tudo era com ela. Falou que o cara não podia se comunicar com ninguém. A polícia também tá atrás dele. A Polícia Federal tá. No livro de entrada, a última vez em que o casal foi visto no flat. Ele entrou dia 1º de setembro. E saiu? Dia 25 de setembro, ficou 25 dias. Pelo período, teriam pago o equivalente a R$6.000. 3 vezes o valor do aluguel. E você não questionou, não sabia o que? Eu vou ficar na minha, eu vou questionar. Né? Pagou o aluguel? Pagou o aluguel. Eu trabalho com esse tema há 20 anos. Eu morei em Portugal, na Espanha, passei pela Itália e Holanda, pesquisando... Amorzinho aqui dentro do meu ambiente não existe. Aos 24 anos, Sabrina Rabani é uma das mais cobiçadas prostitutas de luxo de São Paulo. Gaúcha de Santa Rosa, largou o curso de Direito pela vida de glamour que a profissão lhe oferece. Numa única semana, fatura o que um executivo ganha no mês. Esses dias são os dias que eu mais faturei, daí eu separo folhas. Essa semana eu fiz 9.850. Numa semana só? Numa semana. Olha ali, ó, quantos homens, ó. 500, 400, 500, ó. A maioria são 500. Então, o que mais rola é 500. Tem médio com uns 40 mil, 30 mil? 40 mil. Eu tenho o extrato bancário de 40 mil reais. Fora do flat onde mora, num bairro nobre da zona sul da cidade, o cachê é outro. Chega a cobrar o triplo do preço pelo mesmo programa. Tenho clientes que pagam 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, que pagam viagens, oferecem viagens de até 20 mil reais. Existem clientes que fazem essa proposta de 15 a 20 mil reais para mim passar um final de semana com eles. Entre os abonados que investem na prostituta de luxo, clientes bem reservados. Geralmente são médicos, advogados, homens do fórum que trabalham, que não têm tempo de ir numa boate, eles me procuram. Espalhados pelo corpo, joias, pulseiras e relógios caríssimos. Tudo pago com o dinheiro do sexo. Esse eu ganhei de cliente. Esse cliente me deu Vivara, diamantes com ouro. Esse aqui. Para se manter no topo, diz pagar mais de R$1.000 por semana em anúncios em sites nacionais e estrangeiros, que é uma das mais tradicionais revistas masculinas do país. Está há 2 meses entre as 10 modelos do sexo de luxo mais procuradas na internet. Não é qualquer homem que procura. Homem que tem pouco dinheiro nem me procura. Eles não procuram porque eles têm até vergonha de oferecer pouco dinheiro pra mim. Eu tenho que atender quem tem e quem possa pagar por esse luxo, porque é um luxo. Sabrina conta que entrou para a prostituição aos 18 anos, motivada por um vereador para quem trabalhava no interior do Rio Grande do Sul.
Eu ganhava muito pouco e ele me usava demais no meu trabalho. Atender telefone, entregar panfletos em banco. Ele usava a minha beleza para até às vezes me vender para os amigos dele. Até que um dia aceitou o convite de um empresário da região, 40 anos mais velho, disposto a bancar seus caprichos. Eu saí do emprego, ficar no hotel pago por ele, comprar coisas para mim, perfumes, roupas, me vestir bem, coisas que eu não tinha. Se apaixonou? Sim. Posava com ele enquanto a mulher dele viajava e ele sustentou a minha vida. Durante quanto tempo? 1 ano. Disposta a enfrentar os novos desafios, a garota de programa conta que foi obrigada a encarar uma transformação radical. Eu vim para São Paulo já feita. Eu já tinha feito a minha lipoescultura, onde foi paga, também por homens de dinheiro da cidade do interior do Rio Grande do Sul. Por eu ser muito menina, engordar, emagrecer, eu sempre tive isso, eu fui botar a prótese. Eu quis botar mesmo grande. Eu botei 500 ml, que pra minha altura, pro 1,60 m, é grande, é bem farto. Eu gastei 10 mil reais. Enquanto o corpo permite, Sabrina vai juntando dinheiro. No mês passado, pagou a última parcela do flat onde mora. O que você conseguiu com a prostituição de luxo? Então, eu comprei 2 apartamentos no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, eu comprei um apartamento, comprei carro. Inclusive, esse flat que nós estamos aqui também foi comprado com meus programas, meus cachês dos clientes que eu saí. Isso tudo avaliado em R$1 milhão. Meus imóveis. Um momento você ganha, mas se você não guardar aquele momento que você está vivendo, o dinheiro que você está ganhando, você não vai ter nada na frente. O vídeo sensual que atingiu a marca de 3 mil visualizações na internet em apenas 2 dias foi a porta de entrada desta jovem de 18 anos na prostituição de luxo. Acho que por conta desse fetiche de menininha, eu acabo atraindo diversos públicos. Para atender uma clientela de olho na sua jovialidade, Pietra Prado, como ficou conhecida no mundo do sexo, mudou o visual e investiu nas redes sociais. Com a ajuda de um empresário do setor, montou um blog, onde a garota de programa divulga seus serviços anônimos. Desde que virou prostituta de luxo há 6 meses, conquistou a simpatia de quase 45 mil seguidores. Eu acredito que seja pela minha idade, pelo meu rosto, meu jeito de menina. Então muitos têm essa fantasia de sair com a ninfetinha, né, sapeca, danadinha. Então sempre acaba sendo isso. Ela conta que só decidiu encarar os desafios da profissão depois de várias desilusões amorosas. Eles só queriam sexo. E eu comecei a ver que eu não passava de ser um objeto de prazer, independente das minhas intenções. Então comecei a pensar em unir o útil ao agradável, ganhar dinheiro. Disposta a ficar rica vendendo o próprio corpo, decidiu enfrentar o preconceito da família. No começo foi bem difícil, né? Acho que para qualquer pai ou qualquer mãe. O meu pai ficou até um tempo sem falar comigo, né? Mas a minha mãe foi ali a base, né? Minha estrutura, que fez com que me acolheu e que fez com que meu pai também, depois de um tempo, começasse a compreender as coisas. Até hoje eu acho que ele não aceita. Pietra é estudante de psicologia, está no 2º ano do curso e hoje divide a sala de aula de uma faculdade em São Paulo com os quartos luxuosos de motéis.
Cada programa com a principiante do sexo não sai por menos de R$600. Já tenho meio que um estágio, né, na profissão. Por quê? Porque muitos também procuram para desabafar, contar da vida, falar do casamento. Então tem meio que ali um divã também. Minha cama se tornou um espaço, assim, para terapia. Dona de uma loja de roupas de grife, conquistada com o dinheiro da prostituição de luxo, a jovem se diz pronta para encarar um novo desafio. Na faculdade é o único ambiente que eu sou totalmente Amanda. Que eu me sinto eu mesma, que eu posso fazer o que eu quero, porque acho que até que eles imaginam, nossa, aquela menina quietinha, não fala tanto, tenho poucos amigos. Então, assim, acho que pra eles vai ser um choque. Na verdade, ela sempre anda comigo, pra onde quer que eu vá, mas ela tá ali, enrustida, quando ela tem oportunidade. Aos 25 anos, Camila se considera uma empresária do sexo. Deixou para trás a faculdade de psicologia e a carreira de modelo em feiras de Porto Alegre em troca de luxúria, prazer e dinheiro. Muito dinheiro. Quanto você cobra por um programa? Bom, depende muito do tempo, né? Se for um programa de 1 hora, 2 horas, 2 horas em torno de R$3.000. Se for uma noite, 5.000. Acompanhante de luxo tem uma fiel clientela, formada por famosos, políticos e executivos do alto escalão de Brasília. Deputados, ministros, senadores, inclusive homens extremamente poderosos neste país, que saem, contratam não só eu, como outras garotas de programa, inclusive subcelebridades, né? Hoje eu cobro um valor de R$40.000 para ficar um mês. Mas tem meninas subcelebridades que ganham R$30.000, R$15.000 para ficar 2 horas e eles pagam sim. É muito mais fácil eles saírem comigo, que eles alugam o meu tempo, por 1 hora, por um dia, uma semana, do que ter uma amante, né? Sair com a própria assessora, secretária, sei lá o quê, que pode incomodar ele futuramente, né? Eu jamais vou incomodar, eles pagam pelo meu silêncio. O que eles pedem para você? Que eu jamais, assim, eu gosto de deixar claro também que quando eu saio com algum famoso ou político ou tudo mais, eles gostam de confiscar meu celular, né? Já para não haver fotos ou tudo mais que possa comprometer eles após, né? Eu jamais vou tirar fotos, eu sou extremamente discreta, né? Mas eles confiscam o meu celular. Dona de uma agenda lotada, aceitou gravar esta entrevista no hotel próximo à Praça dos Três Poderes, com as diárias pagas pelo seu atual cliente, um deputado federal que bancou 4 semanas de exclusividade com a garota de programa. Tem um deputado que está me bancando aqui, né? O hotel onde eu estou é um deputado que está pagando, mas eu estou aqui para atender alguns deputados. Mas este deputado onde pagou este hotel aqui, ele me pagou R$40.000 para ficar um mês com ele, exclusiva dele. Mas ele me deixa eu sair com outros amigos dele. Outros políticos? A outros eu digo 2, 3 amigos dele, né? A modelo diz ter perdido as contas de quantas vezes viajou a lazer com políticos. A última foi em agosto passado, um mês depois do recesso parlamentar. Imagina um deputado estadual te pagar R$30.000 para te viajar para Miami por 7 dias, né? É muito complicado, né? Esse deputado pagou? Pagou R$30.000 fora presentes que ele me deu para ficar 7 dias em Miami. Com ele acompanhando e ele casado. Um deputado estadual, acredito que não deve ganhar tanto assim, né? Ao invés de estar trabalhando, estava com você? 7 dias, passeando. No caso do político que está te bancando hoje, tá onde? Olha, uns dizem que estão trabalhando, outros estão saindo com outras meninas, uns viajando, uns no hotel dormindo. O que eles menos fazem, que tem que se dizer, é trabalhar, né? Lutar por esse país que está em crise. Eles
sabem o nível que eu sou. Eu não uso drogas, eu sou uma pessoa extremamente discreta, eu jamais vou aparecer na televisão e declarar nomes, né? Porque a maioria são casados, 90% são casados, e a última coisa que eles querem é que eu exponha a vida deles, né? Existe discrição, né? Eles pagam pelo meu silêncio, eu sou profissional, né? Eles pagam pelo meu silêncio e, inclusive, estou sendo muito bem paga, né? Fora de Brasília, Camila diz ter uma outra clientela milionária, onde a mesma descrição é sinônimo de lucro certo. Há 2 anos atrás, eu ganhei de um jogador de futebol do Internacional, eu ganhei um carro importado. Eu fui para a Espanha, um jogador me contratou para ficar com ele uma noite, pagou 3.000 euros. Fiquei uma noite com ele, bancou minha passagem, fui e voltei. Eles pagam um programa para você ir até lá? Eles jamais vão me ligar. Jamais. Eles jamais vão pegar o celular e ligar para a Camila. Não, existe a assessoria deles me ligam e agendam tudo, enviam passagem, pagam a metade do meu cachê e eu me desloco. Me organizo na minha agenda e me desloco. Lá eles pagam o restante do meu cachê. É a assessoria deles que fazem o intermédio e sempre confiscam o meu celular, né? Para não ver fotos e tudo mais, mas isso é tranquilo, né? Eu sou a favor. Eu entrei para ser garota de programa por uma opção. Eu poderia ser o que for, mas eu optei por ser garota de programa porque é uma profissão onde tu adquire coisas rápidas, mas não é uma vida tão fácil assim. Existe glamour, e glamour é consequência, né? E tem que pensar bem. Pensar bem, se proteger, não usar drogas, porque drogas atrapalham qualquer pessoa. Eu não uso drogas por opção. Nesta vida existe muita droga. Muitas meninas que usam droga sim. Ela destaca o papel das redes sociais e dos agentes de garotas de programa na ascensão do mercado de prostituição de luxo. A internet hoje exclui muitas agências, agenciadores, tafetões que existem neste país, no mundo inteiro, inclusive, né? A internet faz meninas trabalharem sozinhas, não dependerem de ninguém. Então a internet é um vínculo muito poderoso hoje em dia para a prostituição e está presente neste país, né? Ajudou muito no início. Como funcionam os agenciadores na prostituição de luxo? No começo eu fui agenciada assim, hoje não há necessidade de eu ser mais, né? Mas existe sim agenciadores, inclusive um conhecidíssimo no país, né? Ele inclusive assessora sobre celebridades e ele leva meninas para fora do país, né? Onde ele cobra cachês altíssimos e ele ganha assim, em torno de 8 mil reais, se ele fechar um cachê de 20 mil reais para a guria, né? Então ele ganha super bem. 8 mil reais por cada programa. É. Geralmente o agenciador ganha em torno de 30% a 40%. Cada menina que ele leva para sair fora com príncipes, com sheiks, né? Para manter o glamour, ela afirma que investe pesado na estética. Gasto em cabelo toda semana eu preciso ir ao shopping, comprar roupas, tudo, sapato. Eu invisto nessa parte física, né? Não tenho problema de investir em intervenções cirúrgicas. Tem que investir alto para te ganhar alto, né? Você chega a gastar quanto por mês? Por mês, em torno de 20 mil reais, 25 mil reais. Desprovida de qualquer preconceito ou polêmica que envolve a profissão, a modelo afirma que já conquistou a tão sonhada independência financeira.